Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início aqui à nossa 13ª aula do curso de Teorias da Poesia da Faculdade de Letras da UFMG, né, ministrado por mim, Rubens. A aula de hoje a gente vai tratar do tema da imagem, que é o tema que encerra a nossa segunda unidade do curso, né? A imagem aqui é um tema que eu já abordei parcialmente na nossa última aula síncrona, da terça-feira, né, que foi dia 30 de novembro. E é um tema que dá continuidade à questão da metáfora, né? A questão das figuras de linguagem, dessa linguagem especificamente poética, né? Que se manifesta dentro do poema. Vou começar já pedindo desculpa pelos eventuais barulhos que podem aparecer aqui, espero que não interfiram na nossa aula, porque hoje, no dia que eu estou gravando aqui, hoje é o dia do jogo do Galo, e tem muitos fogos de artifício e tal, minha casa tem cachorro, então já vou pedir perdão, porque de fato eu não vou ter outro momento para poder gravar isso, porque pelo que eu já vi aqui, a bagunça não vai acabar tão cedo, né? Mas aí vamos dar início então à disciplina aqui, a aula de hoje, né, da disciplina, e espero que a gente não tenha nenhum empecilho mais grave, né? Queria começar dando alguns recados. Na aula anterior, né, como eu já falei, na aula 5 eu já adiantei alguns recados que eram importantes em relação aos trabalhos finais. A semana que vem já é a última semana do curso, né? Nós temos 15 aulas, então essa já é a 13ª, terça e quinta que vem são as aulas de número 14 e 15. Na data de hoje, o trabalho da segunda unidade já está disponível no Teams, as instruções para o segundo trabalho. Vocês vão ver que é um trabalho muito parecido com o trabalho da primeira unidade, no entanto, com outros poemas e com outros textos teóricos, né? A gente vai usar os textos que a gente trabalhou na segunda unidade. O trabalho vai se desenvolver todo ao redor da ideia de metáfora, né? Que eu creio que seja o elemento mais importante que a gente estudou aqui nessa unidade. Junto com a ideia de imagem também, vocês vão ver que tem uma relação muito próxima esses dois conceitos. E aí já na semana que vem, na última aula, né, que é no dia 9, vai estar disponível já o trabalho da terceira unidade, né, que na verdade é um trabalho do curso como um todo, mas que vai se focar sobretudo na terceira unidade. Vocês vão fazer análise de livros de poesia, né, com destaque para determinados poemas dentro do livro. A instrução vai estar presente lá no Teams a partir da semana que vem mesmo, a partir do dia 9, e aí vocês vão ter 8 dias para me entregar, né, então o trabalho que está sendo enviado hoje já está lá no Teams, vocês vão ter até a sexta-feira que vem, dia 10, para me entregar. O trabalho que vai estar lá no dia 9, vocês vão ter até a semana seguinte, que vai ser dia 17, me parece, para poder entregar também. Que aí no dia 20 a gente já entra de férias, então aí já ficou tudo resolvido, né? A gente já fica com isso acertado para no próximo bimestre vocês começarem a disciplina seguinte, né? Que deve ser questões da literatura, alguma coisa assim. Outra disciplina de 30 horas. Mas aí, começando especificamente essa aula de hoje, é um texto do Otávio Paz, mais uma vez, né? Que é esse poeta teórico, né? Pensador, vamos chamar assim, importante para teoria literária, sobretudo para poesia, né, para pensar sobre poesia. O Otávio Paz, como vocês já sabem, foi um cara que escreveu bastante sobre poesia. Tem 2 livros que são muito importantes, que estão servindo aqui para a nossa disciplina, que são O Arco e a Lira, que é uma série de ensaios sobre a poesia propriamente dita, e Os Filhos do Barro, que também é uma série de ensaios, mas que já entra em questões mais abrangentes da teoria literária, né, a ideia de tradição, por exemplo, que é o que vai servir muito bem para a gente na nossa próxima aula, quando a gente entra na unidade 3. Então, eu trouxe aqui uma imagem do jovem Otávio Paz, né, vamos dizer assim, e aí, a partir daqui, a gente começa a retomar essas leituras teóricas da segunda unidade, como eu falei, né? Essa aula vai se assemelhar muito em temática à aula anterior sobre a metáfora, né? Porque são procedimentos que dão à linguagem um caráter figurativo. E aí, então, como é um costume nos textos que a gente tem lido aqui do Otávio Paz, tem uma perspectiva mais concreta desse elemento poético, né, da imagem, mas que é associada também a uma perspectiva mais poética, mais filosófica, né? Uma coisa que a gente tem sempre visto. Então, por exemplo, lá no texto do ritmo, a gente tinha uma concepção bastante concreta sobre o ritmo, associando, é, vamos dizer, a esse caráter fluido, né, fonético da língua, né? Então, quer dizer, as palavras não têm terminações estabelecidas, ele vai dizer que a unidade básica de sentido vai ser a frase, não a palavra, e isso é um pensamento concreto sobre o ritmo, e depois ele vai fazer uma associação do ritmo com o tempo, ele vai dizer que o ritmo é a concretização do tempo, que isso tem a ver com o pensamento mítico, etc., né? Para quem já teve a oportunidade de ler o texto sobre a imagem, vocês vão ver que o procedimento é muito semelhante, né? Então aí eu trouxe essas três ideias aí, né, para poder começar a discussão, imagem, retórica e poema, porque eu acho que elas vão estar conectadas dentro do texto do Otávio Paz. Uma das primeiras coisas que a gente vai perceber é que ele vai começar associando a ideia de imagem à imaginação, né, dando à imagem um valor psicológico e subjetivo. E aí vai dizer que a imagem é, na verdade, um produto imaginário, né? Então, quer dizer, um produto da nossa imaginação. E aí ele vai dizer lá na página 19
que toda forma verbal, frase ou conjunto de frases que o poeta diz e que juntas compõem o poema vai ser a imagem. Por que eu trouxe aqui, então, a ideia de retórica, né? Porque a retórica é esse campo, como a gente já tinha observado, que vai determinar quais são as figuras de linguagem que compõem esse tipo de sentido dentro do poema, né? Não só dentro do poema, mas em toda forma de linguagem expressiva, que busca o convencimento, né? Então, quando o Paz faz essa definição de imagem, é uma definição tão abrangente que, de alguma forma, abrange a retórica como um todo, né? Então, por isso essa ideia de retórica, poema e imagem, nessas três coisas associadas. A imagem é tudo que acontece dentro do poema, né? Quer dizer, toda forma verbal, frase que compõe o poema, e, ao mesmo tempo, ela vai englobar, em alguma medida, todos os elementos da retórica, né? Aí vem essa ideia, né? As figuras retóricas são englobadas pela imagem, né? O Paz vai dizer que a imagem, qualquer que seja a figura retórica, tem a qualidade de preservação da pluralidade de significados sem quebrar a unidade sintática da frase, né? Quer dizer, essa é uma ideia que se associa muito ao que a gente já tinha visto lá na perspectiva do Otávio Paz no texto Poesia e Poema, em que ele vai dizer que a poesia, né, na verdade, o poema ou a poesia é aquele momento em que há um uso da linguagem preservando sua característica natural de pluralidade, né, que seria isso, a distinção da poesia, inclusive em oposição à prosa, que tende a ser limitadora, né, racionalizante em relação à linguagem. Então, quando ele diz aqui que a imagem, qualquer que seja, tem a qualidade de preservação da pluralidade, sem quebrar a unidade sintática, quer dizer que, ainda que a gente consiga ter uma unidade sintática estabelecida, do ponto de vista gramatical mesmo, a gente consegue preservar essa pluralidade de significados, a gente consegue ali entrar no campo da interpretação, né, no campo subjetivo da leitura. Então, a imagem é o que submete a unidade à pluralidade do real, né? Ela aproxima esses opostos, ela condensa, né? Os poemas pela imagem, como eu trouxe aqui, carregam a multiplicidade de significados. E aí tem um exemplo muito específico que o Otávio Paz vai trazer, que é o das pedras e plumas. Usando esse exemplo, ele vai dizer que a ciência unifica, né? Mas ela mutila, o que não ocorre com a poesia. Então, quer dizer, a ciência ela pode até unificar do ponto de vista da categorização, dizer que as pedras estão no campo dos minerais, os minerais englobam a pedra, etc., né? As plumas estão no campo dos elementos orgânicos, né, que vêm das aves. Ela unifica, mas ela mutila. Ela impede que essa pluralidade seja ainda, vamos dizer, seja ainda salva, né? Ela vai mutilar essa possibilidade de pluralidade. E aí ele vai dizer que na poesia não, que as oposições coexistem por meio da imagem, né? Por isso ele vai opor a ciência à poesia. A ciência, por mais que condense, ela mutila, ela estabelece essa distinção na condensação. A poesia não, ela condensa, quer dizer, ela preserva a unidade sintática, no entanto, ela não mutila, ela preserva também a pluralidade de sentidos, né? As oposições coexistem. A realidade poética da imagem não pode, então, aspirar à verdade em oposição à ciência, né? Ela vai permitir que as oposições coexistam e, portanto, ela vai abrir mão desse caráter de veracidade perante o mundo, né? Então, ele vai dizer que na poesia, aí a gente está entrando muito no campo da metáfora mesmo para poder pensar isso, ele vai dizer que na poesia a gente consegue dizer que a pedra é a pluma, criando uma realidade aceitável, não do ponto de vista da verdade concreta, né, mas assim, criando uma coisa válida dentro do contexto do poema, de modo que a gente consegue entender ali a pluralidade de significados, mas a gente ainda estabelece que cada um dos elementos continua sendo o que é, né? Isso é uma coisa que dialoga muito com a metáfora, a gente vai entender daqui a pouquinho. E aí ele diz sobre a poesia, né? Épica dramática ou lírica, condensada numa frase ou desenvolvida em 1000 páginas, toda a imagem aproxima ou conjuga realidades opostas, indiferentes ou distanciadas entre si, né? Então, quer dizer, esse é o trabalho que a imagem faz dentro da composição poética. Isso lembra muito o caráter da metáfora, porque a gente tinha aquele triângulo de significação, né? A gente tinha um significante, um significado 1 e um significado 2, que eram mediados pelo leitor. Então, essa mediação é justamente essa aproximação ou conjugação de realidades opostas. Então, quando a gente lê em um poema que a pedra é a pluma, a gente tem dois significados distintos, né? Mas que estão sendo conjugados pela leitura, pela mediação. E isso é a qualidade de imagem que o Otávio Paz atribui na poesia como um todo, né? Mas aí, mesmo ele dando esse exemplo bastante, vamos dizer, bastante exagerado, né, do ponto de vista de que são coisas muito distantes umas das outras, ele vai dizer que a imagem, na verdade, se assegura, na maioria das vezes, de uma semelhança, que é exatamente como a gente viu no caso da metáfora, né? Lá no texto da Maria Luísa Ramos, a gente tinha a ideia de que havia uma semelhança, uma diferença formal
mas que se apoiava numa semelhança material, né? Alguma coisa assim ou o oposto. Então, quer dizer, você tem uma diferença formal na composição das palavras mesmo, né? Elas têm significados semânticos diferentes, mas elas têm materialmente, na existência das coisas, a gente tem uma característica semelhante que as aproxima na metáfora. Eu até falei do rio e o tempo, né? O tempo é essa unidade abstrata de sentido que a gente dá para a passagem das coisas, né, na Terra, passagem da existência, e o rio é isso que a gente observa mesmo, que é esse elemento concreto da natureza, né, essa água que corre assim pela natureza. E aí, formalmente eles são diferentes do ponto de vista da semântica mesmo, porém materialmente eles têm uma semelhança no sentido da fluidez, na ideia de passagem que eles representam, né? Então, da mesma forma, a imagem se assegura em uma semelhança, se assegura nessa proximidade. Ainda que ela conjugue opostos, esses opostos têm que ser assegurados por uma semelhança, né? Mesmo a ideia das pedras e plumas poderia funcionar dentro de um poema, desde que dentro do poema essa semelhança fosse assegurada também, né? E aí o Otávio Paz vai destacar também, me parece, lá no texto, a ideia da oposição entre a imagem e a dialética, né? Não sei se vocês têm familiaridade com o pensamento dialético, do ponto de vista hegeliano, né, da filosofia hegeliana, mas o pensamento dialético é aquele que parte de uma tese, né? Ele passa por uma antítese, quer dizer, pelo seu contrário, para poder chegar a uma síntese, que seria aquele terceiro momento que carrega tanto a tese como o seu oposto, né? Seria um momento de confluência, a síntese. E o Otávio Paz vai dizer que a imagem ela contradiz a dialética, né? Porque nela não há síntese. Os elementos permanecem o que são em sua diferença. Aí é isso que eu estava falando das pedras e das plumas. Ainda que você consiga ver ali um significado dentro dessa comparação, né? Dentro dessa metaforização, a comparação entre pedras e plumas, e você consiga perceber ali a pluralidade de significados estando presente, a pedra continua sendo pedra e a pluma continua sendo pluma, né? Da mesma forma como eu falei do tempo e o rio. O tempo ainda vai ser o tempo e o rio ainda vai ser o rio. Você não vai ter um terceiro elemento que vai significar ao mesmo tempo tempo e rio, né? Isso não acontece do ponto de vista da linguagem poética, né? Então, diferentemente da dialética, na imagem você tem a preservação da diferença, a preservação dos signos originais, né? E isso é muito importante. E ele vai dizer que o poema, então, é essa coexistência dinâmica e necessária de contrários, sem redução a um único termo. E aí isso aqui vai levar o Otávio Paz a pensar na cultura oriental, né? Ele vai dizer que na cultura ocidental, no mundo ocidental, a gente vive o mundo da distinção, e que isso vai contra a poesia. E a poesia, portanto, se aproximaria da magia e do orientalismo, né? Desse pensamento oriental, que é o mundo da indistinção, né? Aí ele vai chamar lá a sabedoria do Chuang Tze, né? Que é um filósofo, acho que a gente já até falou do Chuang Tze em outro momento aqui, que é o filósofo ou sábio, vamos chamar assim, lá da filosofia oriental, que carrega descrença na palavra, né? Ele vai dizer que o sábio não fala, né? Esse vai ser o pensamento que o Otávio Paz traz a partir do Chuang Tze. E isso se dá pela descrença de que a palavra é capaz de ter um significado real, né? De poder significar as oposições que o mundo carrega, né? Essa multiplicidade de sentidos que o mundo carrega, de fato, né? E aí, portanto, Otávio Paz vai dizer que a poesia, que a imagem dentro do poema, né, a imagem como sendo o elemento constitutivo do poema, aquilo que faz o poema dizer a pluralidade, é que vai ser, vamos dizer, a linguagem ideal para o Chuang Tze. Né? Aí os fogos de que eu falei. Vai ser a linguagem ideal para o mundo oriental, vai ser a linguagem da poesia, né, que carrega multiplicidade de significados. Desculpa aí pelo barulho, viu, gente, mas eu vou continuar. Enfim, aí depois, aí vai ser isso que eu disse, né? A poesia aparece como linguagem capaz de transcender o sentido disto e daquilo, e de dizer o indizível, né? Quer dizer, a poesia é a linguagem capaz de dizer o indizível, portanto, é a linguagem que satisfaz a demanda do mundo oriental, né? E a imagem diz o que a linguagem parece incapaz de dizer, né? Isso aqui também, acho que, não sei se aqui a gente pode ver uma contradição do pensamento do Otávio Paz, tendo em vista que ele diz inicialmente que a poesia seria aquele momento em que a linguagem carrega o máximo de sua naturalidade, né? Quer dizer, em oposição à prosa, que mutila as potencialidades da linguagem, a poesia as liberta essas possibilidades. No entanto, aqui o Otávio Paz está fazendo uma contradição, né? Quer dizer, ele está fazendo uma oposição, ele está dizendo que a imagem diz o que a linguagem parece incapaz de dizer. Mas se a imagem diz o que a linguagem parece incapaz de dizer, então quer dizer que a poesia não carrega a linguagem em seu estado mais natural. Né? Não sei se vocês me entenderam, mas eu acredito que aqui haja uma contradição no pensamento do Otávio Paz, se a gente for pensar nos textos anteriores. Né? E isso é relevante, inclusive, porque os textos têm uma sequência dentro do livro. Né? Então, de fato, ele está se contradizendo
dentro de um mesmo pensamento ali. Pelo menos da forma como eu estou vendo aqui. Posso estar enganado. Aí, então, ele entra no campo da significação, né? Ele vai dizer como que essa composição de sentido vai acontecer, né? Ele vai dizer como que a imagem vai funcionar. A primeira coisa que ele vai falar é que a imagem vai se valer de uma significação... Desculpa mais uma vez. A imagem vai se valer de uma significação contextual, né? É destacado o caráter relativo da linguagem. O que isso quer dizer? A forma que a gente pode construir uma imagem, uma metáfora dentro do poema é a partir do valor relativo que cada palavra tem, obviamente, em relação à outra, né? Do contexto de linguagem ali que a gente constrói dentro do poema. Isso tem muito a ver com a aula que a gente teve no dia 30, em que o tema da aula era os usos das palavras no poema, né? Uma coisa assim, em que eu mostrava ali que as metáforas às vezes eram construídas ao longo de vários poemas, né? E isso deixa muito claro esse caráter contextual e relativo da linguagem. E, consequentemente, da imagem, né? Então, a imagem vai se formar a partir do momento que a gente conjuga as palavras, né? Em oposição à prosa, e por isso eu digo imagem versus prosa, a imagem é uma frase em que a pluralidade de significados não desaparece, né? A imagem ela é essa construção frasal que carrega a multiplicidade de significados, né? Essa ideia já tinha aparecido anteriormente, né? A imagem não exclui esses significados das palavras, por esse caráter contextual, né? Criando um contexto, criando uma relatividade, na verdade, se valendo da relatividade linguística, né? Isso acontece. Tem um ramo da linguística que até estuda isso, que se chama pragmática, né? Mas aí vai lidar com um contexto real mesmo, contexto cotidiano, né? Como que a linguagem muda de significação de acordo com o momento em que essa linguagem aparece, né? Mas aqui ele está falando, na verdade, de um contexto estritamente material, estritamente da linguagem escrita mesmo, né? Como que as palavras, no momento da sua escritura, ganham novas significações, estando próximas às outras. Vou trazer um poema. Eu tinha prometido um poema do Ezra Pound e até fui cobrado lá no Teams, falei que vou trazer talvez na próxima aula. Mas esse poema com certeza eu vou trazer, um poema do Oswald de Andrade, que esclarece isso muito bem para a gente. Esse caráter contextual e relativo, né, da criação da imagem, da criação de sentido dentro do poema. Isso vai ficar muito claro para a gente quando a gente chegar nesse poema lá. Então, seguindo aqui, né? Essa aula aqui, gente, vocês vão ver que ela é uma aula bem curta, viu? De fato, eu vou passar pelo texto aqui brevemente, retomando esses conceitos que a gente já tinha abordado nas aulas anteriores, como eu falei, retomando essas noções de metáfora, retomando algumas noções que já estavam lá no Otávio Paz, porque aqui o que interessa para a gente é dar esse fechamento para o curso, né? Poder... Vocês estão percebendo que a ideia de imagem que o Otávio Paz traz, ela não é muito diferente do que a gente já tinha percebido estudando a metáfora, né? Do ponto de vista da leitura mesmo, isso não proporciona para a gente uma maior riqueza de leitura, necessariamente, né, em oposição ao que a gente já tinha estudado até então. Então, por isso, a aula vai ser bem breve mesmo, só para a gente encerrar essa unidade e poder seguir para a unidade seguinte e dar encerramento ao curso, né? Então, ele vai dizer algo sobre a significação, né, como eu já tinha adiantado ali. Ele vai dizer que ter um sentido ou um significado vai ser um querer dizer, né? Um dizer que se pode dizer de outra maneira. Ele vai associar diretamente essa ideia da composição de um sentido ou da composição de um significado a possibilidade que as palavras têm de explicarem as palavras, né? Palavras explicam as palavras. O que isso quer dizer? Vamos tomar um exemplo bem cotidiano. Quando eu digo uma coisa e eu acho que eu fui mal interpretado, eu digo assim, oh, não, fulano, não é isso que eu quis dizer, não. O que eu quis dizer foi isso, isso e isso. Quando eu dou essa explicação, eu estou explicando as palavras com palavras, né? É isso que eu estou fazendo. Isso diz algo sobre a significação ou sobre o sentido daquilo que eu estou dizendo, né? Ter um sentido ou ter um significado, vai dizer o Otávio Paz mais ou menos, é poder explicar as palavras com as palavras, né? Eu até já falei isso mais ou menos quando eu falei da ideia de logopeia, né? Quando a gente identificava num poema um caráter forte de logopeia, a gente tinha a possibilidade de explicar aquele poema com outras palavras, né? De significá-lo. Só que o Otávio Paz vai dizer aqui que a imagem não pode ser dita com outras palavras, né? No caso da imagem, ela vai se opor às demais frases, aquelas frases prosaicas, né, como o Otávio Paz tinha chamado. Não se pode dizê-la com outras palavras. Ele vai dizer que o sentido da imagem é ela mesma, né? Ele vai dar até um exemplo da cadeira. Ele vai dizer assim, ó, quando se diz cadeira, evoca-se a cadeira. Coloca-se diante do leitor a cadeira e não há ali uma descrição do objeto dentro do contexto da poesia, né? Então não é uma explicação por meio de palavras, é uma evocação daquela ideia ali, né? A construção imagética, literalmente, né? Do ponto de vista da imagem mesmo, da imaginação.
Então, não tem como traduzir isso em outras palavras, né? O Otávio Paz vai dizer que um poema não tem mais sentido do que suas imagens. Olha lá. O sentido da imagem, pelo contrário, é a própria imagem. Não se pode dizer com outras palavras. A imagem explica-se a si mesma. Nada, exceto ela, pode dizer o que quer dizer. Sentido e imagem são a mesma coisa. Um poema não tem mais sentido que suas imagens, né? Então, quer dizer, a imagem é o sentido dela mesma, né? Eu falei disso também em outros momentos. Aqui a gente consegue ampliar um pouco isso de que eu já tinha falado, né? É difícil a gente pensar nisso, levar isso ao pé da letra, né? Na verdade, a gente consegue explicar os poemas, consegue explicar a construção das imagens, mas de fato é aquela ideia que está lá no Décimo Ignatário, né? A explicação não substitui o poema, a explicação não substitui a imagem. Não é a mesma coisa eu dizer assim, não é a mesma coisa explicar a filosofia do Heráclito, o homem não pode banhar-se duas vezes no mesmo rio. A explicação não é a mesma coisa que essa postulação, porque essa postulação ela carrega em si mesma a imagem, né? A explicação já é uma outra coisa, já é uma racionalização, já não é mais uma imagem, percebe? Então, ainda que eu possa explicar o efeito de sentido que está construído ali, eu não posso substituir essa imagem, né? O sentido é a própria imagem. A ideia é mais ou menos essa. Você pode explicar o efeito de sentido, mas aquilo é insubstituível, né? Aquilo não equivale à imagem. É diferente da prosa mesmo. Dizer uma coisa com outras palavras, numa linguagem prosaica, na fala cotidiana, há uma equivalência aí, né? Há uma equivalência. Por exemplo, eu digo assim, deixa eu pensar aqui. Não sei, né? Eu posso dizer, por exemplo, que tal restaurante é o melhor do mundo, né? E a pessoa fala assim, não, como assim o melhor do mundo? Tem um em Xangai que é melhor que esse. Eu digo, não, o que eu quis dizer é que, de todos que eu conheço, né, não, eu posso dizer assim, aquele restaurante é o melhor. E a pessoa, não, tem um em Xangai que é melhor. Eu digo, não. O que eu quis dizer é que dos que eu conheço, aquele é o melhor. Então, quer dizer, eu estou explicando as minhas palavras por meio de palavras. E há uma equivalência entre o que eu disse inicialmente e o que eu disse depois, né? É isso que o Otávio Paz está dizendo. A imagem explica-se a si mesma, né? Não se pode dizer a imagem com outras palavras. Essa que é a ideia. Então, aqui já caminhando para o fim, eu tenho mais algumas colocações aqui, depois a gente já caminha para uma citação final que vai dar encerramento à exposição, né? Ele vai dizer que a linguagem tocada pela poesia deixa de ser linguagem na construção das imagens. Isso está colocado lá literalmente, né? A linguagem tocada pela poesia deixa de ser linguagem na construção das imagens. Mas aqui existe aquela contradição do Otávio Paz, a que eu já tinha chamado a atenção, né? Já que a multiplicidade de significados seria a essência natural da linguagem, como que a linguagem pode deixar de ser linguagem no momento que ela adquirir essa pluralidade, né? Ele está se negando aqui, se contradizendo, né? Então, fica esse questionamento aqui, se vocês quiserem voltar lá no texto Poesia e Poema e confrontar aquele texto com esse, eu acho que talvez vocês encontrem essa contradição. E ele vai dizer, então, que nascido da palavra, o poema desemboca em algo que a ultrapassa, né? O poema seria essa ultrapassagem da palavra, mais uma vez se contradizendo, porque antes o poema era o lugar em que a linguagem expressa sua naturalidade, né? Sua pluralidade natural. Gente, não vou me estender muito, não, até porque por essa questão que eu já notifiquei a vocês aí, que é o barulho, né? Então, nosso tempo aqui é curto. Vou só ler aqui o último trecho que eu extraí lá do texto, né? Que encerra mais ou menos aqui tudo isso que eu estou dizendo, e aí a gente finaliza e aí vocês podem fazer atividade e tal, tendo esse texto já esclarecido, né? Porque a atividade vai demandar também uma leitura desse texto da imagem. Então aí, o poeta não quer dizer, diz, orações e frases são meios. A imagem não é meio. Sustentada em si mesma, ela é seu sentido. Nela acaba e nela começa. O sentido do poema é o próprio poema. As imagens são irredutíveis a qualquer explicação e interpretação. Aí, aquilo de que eu estava falando, né? Elas são irredutíveis, mas é claro que do ponto de vista pragmático, né, da leitura, nós precisamos ler os poemas, nós precisamos significá-los, né? A gente precisa dessa interpretação. Então, ainda que a imagem seja irredutível à explicação, não há essa equivalência, mas há a possibilidade, sim, de haver uma interpretação, uma leitura das imagens, né? Há muitas maneiras de dizer a mesma coisa em prosa, só existe uma em poesia, é aquilo de que eu estava falando. Na prosa, isso aqui é uma meia-verdade, tá? O Otávio Paz está puxando muito fortemente a sardinha para o lado dele, vamos dizer assim, enquanto poeta, né? Claro que os prosadores discordariam. A gente pode dizer que existem, no mínimo, maneiras muito, na verdade, maneiras diferentes de dizer coisas semelhantes, né? Pensar em sinônimo é um grande problema do ponto de vista da linguagem, tanto para a linguística como também para
para a literatura, né? Porque as palavras têm uma carga diferente, né? Semântica. Pensem aí que vocês vão entender um pouco isso que eu estou falando. Quer dizer, por mais que as palavras pareçam ser sinônimos, elas não são, né? Por exemplo, talvez você encontre em algum dicionário, não sei, né? Estou dando um exemplo da minha cabeça aqui. Para o verbete amor, vocês encontrem lá dentro desse verbete como sinônimo adoração, por exemplo, né? Amar e adorar como sinônimos. Mas não são palavras que têm o mesmo significado, né? Dizer para uma pessoa eu te adoro e dizer eu te amo são coisas muito diferentes, ainda que possivelmente um dicionário possa categorizá-las como sinônimos, né? Então a sinonímia é uma coisa complicada do ponto de vista da prosa também, da linguagem como um todo, né? Então, dizer que há muitas maneiras de dizer a mesma coisa em prosa, eu discordo um pouco, pensando em prosa mesmo, né? Eu diria que há maneiras diferentes de dizer coisas semelhantes. Você pode reformular a frase sem uma perda essencial de sentido, mas você muda o sentido, sem dúvida, quando você muda as palavras ali, né? As palavras, eu não acredito plenamente na ideia de sinônimo, né? Mas em poesia, de fato, há uma dificuldade maior, até por isso, até disso provém a dificuldade de tradução da poesia, porque as imagens, de fato, as metáforas, elas se constituem de uma forma muito delicada, né? Se você muda uma palavra ali, você pode já desconstruir um sentido completo, né? A poesia é o lugar da linguagem condensada, você tem poucas palavras, poucas linhas para poder escrever, e, portanto, tudo tem que estar em uma medida muito acertada para poder ter o máximo de significação possível, voltando naquela ideia do Ezra Pound, né? O máximo de significação, o mínimo de linguagem, algo assim, né? Então, quer dizer, a ideia da condensação aí. Não, linguagem com o máximo de significação possível, uma coisa assim. Enfim, aí a gente fica com essa ideia aqui, né? O que é importante aqui, fazendo uma retomada, um breve resumo, eu acho que é o mais importante, é vocês entenderem a associação que o Otávio Paz está fazendo da imagem com toda a significação poética, né? Quer dizer, tudo quanto é significado que se produz dentro do poema se dá por meio da imagem, né? O Otávio Paz não está colocando a imagem como algo parecido com a metáfora, diferente, não, ele está colocando a metáfora dentro da ideia de imagem, né? A imagem é a produção imagética do imaginário, né? Então a imagem é muito englobante no pensamento do Otávio Paz. Em outros lugares vocês vão ver uma associação da imagem com a comparação, né? Como se a comparação fosse a imagem e a metáfora fosse outra coisa, mas o que interessa para a gente neste momento é essa ideia do Otávio Paz, né? Que eu acho que é até a mais interessante, né? A gente lê as coisas e a gente diz, olha, aqui tem uma imagem muito interessante. Quando a gente diz imagem, a gente não se refere a nenhuma figura de linguagem em específico. A gente se refere à construção como um todo, né? Quer dizer, aquela produção que aquilo provoca no nosso imaginário. Então, eu acho que essa é uma boa forma de entender o que é imagem. Ok? Então, gente, eu já vou encerrando por aqui. Vou colocar essa aula lá no Teams, obviamente, para que vocês possam assistir. E espero que vocês façam o trabalho. Vou colocar as orientações lá também, chamando a atenção para as orientações sobre o trabalho. E, enfim, e aí vocês façam lá, e qualquer dúvida podem me chamar, me mandar uma mensagem, né? Na terça que vem eu já coloco a nossa penúltima aula, né? Que vai ser a última aula gravada, e na quinta a gente se encontra para uma aula síncrona, tira qualquer dúvida que existir, e se despede, né? Da encerramento desse nosso curso, né? Com uma aula que vai ser basicamente baseada na leitura de poemas modernos, né? Vamos dizer, ou a partir da modernidade, né? A partir do século XX ali, quando eu acho que há transformações no uso da linguagem dentro da poesia que são muito relevantes, e que vão dialogar com o que a gente vai ler no texto do Otávio Paz, a tradição de ruptura na modernidade. Beleza? Ficamos assim então. Espero que tenha gravado o áudio aqui, porque já me aconteceu de não gravar. Um abraço, até mais.